Saudamos a todos com a paz. Aleluia. Amém. Irmãos que estão tanto presentes quanto os que estão remotamente, pelas redes sociais, links, desejamos a todos a paz do Senhor. Amém. Amém. Nós daremos continuidade hoje ao estudo do livro da Epístola aos Hebreus. Estamos fazendo todos os domingos. Começamos em março, hoje é a aula número 10, se eu não me engano. Tá? Aula número 10, a gente vai aos pouquinhos discutindo pedacinhos de temas, até terminar. Tá? Hoje é a aula 10. Nós paramos na última aula que nós tivemos, no nosso último encontro, 6:12, não é isso? Hebreus 6:12 foi quando nós terminamos a nossa uma aula e praticamente 2 domingos tratando daquele trechinho difícil do 6:4 ao 6:6, né? 3 versículos complexos. Já antecipamos e falamos um pouquinho do 10:26, que vai bater na mesma tecla. Ninguém gosta desse assunto. Aquele assunto que o Senhor Jesus diz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem caminho de volta. Passamos um bom período tratando disso. Conseguimos sair dessa etapa e a gente termina no 12, tá? Em que há uma exortação do autor dos Hebreus para que a gente continue no 11 e no 12 até o fim. Sempre essa expressão até o fim, ela vai permear, hein? Até o fim, esse negócio de andar com Deus 11 meses, tem que andar 12, aí no 11º mês se abandona. Elias, caminho de 3 dias, ele anda 2, quer morrer, você não levanta. A partir do 13 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Em algumas versões, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém. Senhor, nos abençoa, estudo tua palavra, se aprover a ti, ó Deus, que demos ainda continuidade de mais alguns versículos ainda hoje. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Essa expressão, falei para vocês que nós ouviríamos muito no livro de Hebreus, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Não sei que vez é essa que a gente já leu isso.
se é a quinta, se é a sexta, e tem mais aqui pela frente. Esta figura enigmática. Enigmática. A palavra de Deus agora vai falar o seguinte. Ele tinha acabado de falar coisas duras e difíceis que não permitia mais arrependimento para retornar à comunhão no corpo. Seria, de fato, a perda de salvação. Mas a gente viu para quem que aquilo era direcionado. As pessoas que já estavam e já tinham experimentado todas as bênçãos do Senhor. Todas as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que estar debaixo da graça de Deus, dessa aliança, nos proporciona. Então, ele exorta os irmãos cristãos hebreus a imitarem aqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Em algumas versões, pela fé e pela paciência, herdam a promessa. Então, o que a gente já observa neste versículo, irmãos, aqui? Existem promessas para nós. Nós já vimos que crente é aquele que anda por fé, baseado em promessas de Deus. Não promessa de homem. Não palavra de homem, mas palavra de Deus. Isso é uma das boas definições de crente. É quem anda por toda esta caminhada baseado nas promessas de Deus, por aquilo que os olhos não vê. E a gente vai ver, como nós já percebemos, que lá em Hebreus 11 vai ter aquele inúmeras quantidades ali, inúmera maneira de falar, de exemplos dos que andaram na fé. Dos que andaram na fé. Então, eu preciso de dois requisitos para herdar a promessa, minimamente. Eu preciso de fé e de... O que é que nós lemos? Irmãos já acordaram? Eu preciso de fé e... Não, eu vou ler de novo aqui. Peraí. Eu vou dizer assim: sede imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade ou paciência, dependendo da sua versão, herdam as promessas. Então, o que é que eu preciso para herdar a promessa? Era isso que eu li. Foi lido tantas vezes. Irmãos, tomaram café, mas eu preciso de fé e paciência, né? Eu preciso de fé e paciência. Eu e você. E muita. Longanimidade, irmãos, é mais ou menos prestação da casa própria. Vou trazer aqui um exemplo. Você vai na Caixa Econômica, financia por 30 anos. 360 meses para pagar. Você tem 30 anos de idade quando contrata. O irmão, a prestação não acaba nunca. Você paga todo mês. Tem mês que aumenta, tem mês que diminui. Quando você termina de pagar, você está com 60 anos. Haja paciência, longanimidade, perseverança e fé. Entendeu o que é longanimidade? Deus é longânimo conosco. Agora, nós precisamos também ser longânimos. Isso é um dos requisitos do crente. Não é fé para receber amanhã. É fé para receber quando Deus quiser dar. E mais, fé principalmente, preponderantemente, nas promessas celestiais. Para coisas depois que nós já não estivermos nesse tabernáculo aqui, ó. Quando já for para o pó. É nisso que você anda confiado. É essa fé que nós estamos falando. É esta fé que o autor aos Hebreus está falando. Não é que nós não recebamos algumas coisas neste mundo. Quando precisamos e pedimos a Deus: Senhor, preciso de sustento no meu lar. Eu preciso de mudança do relacionamento familiar, seja marital, seja com os filhos. Alguma coisa está difícil. O Senhor vai, mas não mude o foco, nem mude a sua vida por causa dessas coisas. O seu foco está na vida eterna, na promessa da vida eterna. Porque fiel é o que prometeu. Por isso que Paulo,
Paulo vai falar lá na 1 Coríntios, capítulo 15, eu não lembro o versículo de cabeça, mas está lá. Se nós cremos em Jesus Cristo, em Deus, somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Você quer ser isso? Por isso que ele falou, somente para esta vida. Por quê? Porque nós precisamos crer em Deus para caminharmos nesta vida e precisamos de algumas coisas nesta vida. Mas a principal fé nossa é para as coisas além desta vida. Por isso que nós somos crentes. Por isso que nós somos crentes. Paulo falou, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 7, sobre ele mesmo. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele dá o suspiro dele: graças a Deus por Jesus Cristo. Significa dizer assim: graças a Deus que o Pai enviou o Filho para morrer no meu lugar. Então, nós temos que ter a noção da miserabilidade humana, da necessidade que nós temos de Deus e do amor que veio do alto para nós. Aí, quando você encontra isso e que vem as propostas do Senhor para algo que vai além das nossas expectativas, Deus dá muito mais, aí nós seguramos Deus só para as coisas dessa vida. Acho que o pastor Alan fala até, foi postado no canal A Deus Toda a Glória, a pregação de Itajubá, filmado profissionalmente pelo cineasta, o pastor Cleiton. Foi dito lá, eu assisti a pregação. Alguém assistiu? É isso? Recomendo lá a pregação. Certo? Eu assisti. Tinha uma pessoa filmando, um diretor profissional filmando lá, e ele fala isso. O pessoal está procurando Deus exclusivamente para essa vida. Senhor, eu preciso trocar de carro, Senhor, eu preciso trocar de casa, o Senhor precisa de uma roupa nova, o Senhor precisa da escola. E ele nunca lembrou que ele vai morrer e ele não sabe para onde vai depois. Então você é o mais miserável dos homens. Vamos prosseguir. Fé e paciência. Senão, irmão, não tem crente com 60 anos dentro da igreja. Não é 60 anos que eu falo de crente, não é de idade, não. Você pode se converter aos 59 e ficar um ano só. Estou falando dentro da igreja, de 30 anos de caminhada, de 40 anos de caminhada. Não é? Você acha que a pessoa está até agora por causa desta vida? Não. Por causa da vida eterna. Então, ele diz isso. Pois quando Deus, aí ele vai falar que Deus fez uma promessa a Abraão. Olha que coisa bonita. Deus não tinha, ele fez uma promessa a Abraão, e como não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Não é? Isso é dito pelos estudiosos como um hebraísmo, esse tipo de redundância, abençoando te abençoarei, lógico, multiplicando te multiplicarei, mas é uma maneira de Deus dizer assim, abençoando te abençoarei grandemente, e te multiplicando te multiplicarei grandemente. Tanto é que ele faz comparação com estrelas, que não se pode contar, e com areia da praia, não se pode contar. Grãos, tem uma ideia, a ciência estima essas coisas, faz por estimativa, por estatística, estimativa, e já chegaram à conclusão de que tem mais estrela do que areia. O universo é um negócio tão complexo e grande que tem mais estrelas do que as areias, do que um grãozinho de areia. Se você conseguisse contar de todas as praias a quantidade de grão de areia, a quantidade de estrelas é maior. Então, por isso que quando Deus manda Abraão olhar, olha, pode contar? Assim vai ser tua descendência. Então, irmãos, quando ele está falando isso, ele quer dizer algo maravilhoso. Que Deus, mediante duas coisas imutáveis, para Deus provar a sua imutabilidade nas suas promessas. Por duas coisas imutáveis, ele se interpõe
com juramento que não era necessário que ele fizesse aquilo. Né? Dizendo que abençoando, abençoaria, e multiplicando, multiplicaria. Né? E aí, quais são as duas coisas imutáveis? Que Deus, né? Que é aberto um parênteses aqui. Deus, que não pode mentir, que é impossível que minta. Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Essa questão do homem, às vezes inconscientemente, está chamando Deus de mentiroso. Isso é muito grave. É impossível que Deus minta. Né? E essa palavra impossível a gente usou muito para aquele que é impossível se arrepender. De novo, é a mesma palavra no grego. Então, aquilo que o Carlos fala, se a gente começar a relativizar as interpretações de determinadas palavras, para um lado, aí como é que fica para o outro? Para o outro pode, para o outro não pode? Então, se é impossível que Deus minta, é impossível que alguém que cometeu tudo aquilo lá do 6, 4, 5, 6 se arrependa novamente para a salvação. Pode se arrepender por outras coisas, empreendimento próprio, já que a cabeça dele vai estar só na terra mesmo. Né? Fez uma empreitada, deu errado, se arrependeu, menos para ir para o céu. O que seriam essas duas coisas imutáveis? Isso varia de comentarista bíblico para comentarista bíblico. Tá? Mas a maioria, né? O Shed não entende dessa forma. O seu Shed, com a Bíblia dele, inclusive, aqui, ele entende. Mas a maioria dos comentaristas entende que as duas coisas imutáveis, ou seja, Deus não muda, você pode garantir, ficar confiado. Um é a promessa de Deus. Só isso já era suficiente. O Senhor prometeu e Ele cumprirá. E o segundo é a interposição dele com o juramento. Levanta a mão para o alto e jura por ele mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém mais alto que ele, maior do que ele. Então a gente tem uma dupla garantia. A promessa de Deus já era suficiente. Além da promessa, a interposição com o juramento. Então, com base nessas duas, né, com base nesses dois elementos, nós temos que ter confiança firme. Que nós, como descendentes de Abraão, não é isso? Descendentes de Abraão pela fé, os que caminham pela fé, os que caminham guiados por Deus, os que caminham de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor Deus estabeleceu, nós podemos estar firmes. Por quê? Porque quem prometeu foi Deus, e Ele fez uma promessa, e Ele é imutável, e quem jurou foi Deus. Então, se você duvidar que Deus pode cumprir isso, mais uma vez você vai cair naquele problema de chamar Deus de mentiroso. Mais uma vez. E é isso que o escritor está dizendo nessa leitura nossa. Mais uma vez. Ele não entra nesse detalhe. Você está chamando Deus de mentiroso. Ele apenas esclarece. É impossível que Deus minta. Hein? Então, se é impossível que Deus minta e você não crê, no mínimo você está duvidando que Deus não cumpre aquilo que Ele promete. Né? Então não foi só promessa, foi promessa e juramento, que era uma forma comum de toda a contenda acabar entre dois homens. E uma minoria de comentaristas, inclusive o Dr. Shed, entende que as duas coisas que o escritor aos Hebreus chama de imutável seria a promessa e o juramento, como se fosse uma coisa só, e a impossibilidade de Deus mentir, como sendo a segunda. Entendeu? Mas não é isso que a maioria entende. A maioria entende o seguinte: se o escritor vai falar da imutabilidade de Deus e sobre a impossibilidade de Deus mentir, depois dele expressar promessa e juramento, é lógico que as duas coisas que são imutáveis é a promessa e o juramento, e não a própria imutabilidade de Deus. Né? E isso, irmãos, ele diz que nós, então, com base nessa promessa, a gente tem a forte alento, a paz no coração. Tem a paz no coração com base nessa promessa. Mas para quem é todo mundo? Não, nós que já corremos para o refúgio. Quem é o nosso refúgio?
corretamente, tem gente que está entrando ali agora no negócio e começa a comentar. E tem meros replicadores de notícias. Eles não entendem do assunto, eles apenas sabem pegar as fontes e dar a notícia, mas sem fazer a crítica. Por quê? Porque ele não entende. Aí ele não entende dar a crítica com um olhar de sabichão. O ouvinte, que também não entende nada, ouve e fica no mesmo status. Os dois não sabem nada. Mas no final ele vai dizer, poxa, eu gosto de ouvir, porque ele sempre dá a notícia correta. Você entendeu o que ele falou? Não. Ele replicou o que está escrito em algum lugar. E às vezes em outra língua e ele faz tradução livre errada. Ainda tem isso, esse risco. Então, em todas as eras, irmãos, o povo de Deus se refugiou foi no Senhor. Ponto. O povo de Deus se refugiou no Senhor. O povo de Deus se refugiou no Senhor. Era isso que fazia esses homens tão fortes, a ponto de, se tiver que morrer, eles morriam. Porque eles estavam firmes, confiantes no porvir. Não é? A questão das arenas, que são tão faladas nos primeiros cristãos, que iam para as arenas morrer, né? E essas questões da autoridade, eles quando entravam na arena, nem sempre o imperador estava. Mas quando o imperador estava, vocês sabiam que eles sabiam que estavam indo para a morte, e eles, para cumprir a palavra de Deus, eles saudavam o rei. Olha que coisa interessante, o rei está me fazendo de espetáculo. A saudação do rei era Ave César. Não era adoração. O rei queria ser adorado como Deus. Eles apenas saudavam, porque era uma autoridade que estava ali. Eles saudavam o rei. Eles não xingavam o rei. Eles não jogavam pedra no rei. Eles não chamavam disso, daquilo. Eles saudavam o rei. O imperador estava lá e eles sabiam que estavam agradando a Deus. Sabendo que estavam indo se encontrar com o verdadeiro rei e sacerdote das nossas almas. Bem? Então, irmãos, estando firme, a palavra diz, ó, que a gente tem, então, faz uma comparação naval aqui, chegou na minha área aqui, que eu já fui do passado, né? Quando eu era mais novo, fui da Marinha. Âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, né? Por que âncora da alma, segura e firme? Porque o navio, né, irmãos, os navios grandes, maior que seja, você já viu o tamanho da âncora comparada com o navio? Ela é pequena. Só que ela é muito pesada, é um material de ferro maciço, com muito peso. Não é? Aquilo tem toda uma máquina que vai girar aqueles elos enormes e vai derrubar até encontrar, porque o fundo do mar também é mapeado, né? Hoje em dia é tudo mapeado. E o negócio daquele, para deixar o navio ancorado ou fundeado, as duas expressões são usadas, ele fica ali aguardando às vezes 1, 2, 3, 4 dias para atracar. Somente quando tem greve, quando tem problemas portuários, tem fila, vocês já viram falar de vez em quando. Greve da Receita, ou então por conta de guerra, o navio que chegou há 30 dias agora está indo atracar, ou para descarregar uma carga, ou para carregar uma carga. E durante esse período, irmãos, tem mudança de corrente, vento, tem tudo, mas o navio continua ali, ó. Ele continua ali, ele faz pequenos giros, ele continua ali. Por isso que ele faz essa comparação. Tenhamos essas promessas de Deus como âncora da nossa alma. Firme, eu estou firmado. Nem um vento de doutrina, como diz Paulo, vai me tirar daqui. Ah, eu estou esperando há muito tempo e a promessa não chega. Eu estou firme, porque fiel é o que prometeu. E prometeu com juramento. E não precisava. Não precisava. Mas ele quis fazer isso. Ele voluntariamente. Já pensou Deus jurar? Aí eu creio na sua promessa, se o senhor fizer um juramento. Não, ele fez voluntariamente. Só para te deixar confortável. Costume da época. Só para te deixar confortável. Agora, eu vou jurar por mim mesmo, tá, ô Abraão? Não tem outro maior. E ele diz então que pela fé até nós já entramos, porque Jesus é o nosso precursor.
O que é um precursor? Quem vai adiante, né? O prefixo pré já diz isso. Pré e um curso a ser percorrido. Ele já percorreu por nós e já está lá. Por isso que lá em Efésios vai dizer, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele já entrou na nossa frente. E nós não somos irmãos do Senhor Jesus? Também? Não somos irmãos? Somos irmãos. Qual é o caminho que a gente vai percorrer? É o caminho que o precursor já fez. Ele já entrou. Está nos esperando. Está nos esperando. Né? Na hora que o Pai determinar, está tudo certo. A gente vai para lá também se encontrar com Ele. Né? Então os irmãos vão vendo essas coisas. Por que este Melquisedeque, nós vamos para o 7, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, né? Que é a expressão El Elyon, Deus Altíssimo. Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que aparece lá na Bíblia, um sacerdote relativo a Deus Altíssimo, essa expressão Deus Altíssimo. Então a gente tem algumas dicas, porque agora, esses 3 primeiros versículos aqui, em especial o versículo 3, é considerado aí pelos comentaristas talvez o mais enigmático sobre a figura de Melquisedeque. O versículo 3 do 7. O primeiro e o segundo, tudo bem, dá para entender. Mas quando chega no versículo 3, se você ler sozinho o versículo 3, você vai dizer, isso aqui é Deus. Se você ler ele isolado, você vai dizer, é Deus. É Deus. Pelas características descritas. Não é? Então, irmãos, nenhum comentarista, e graças a Deus por isso, ousa ir além, como Paulo bem ensinou, do que está escrito. Quando vai falar dessa figura enigmática chamada Melquisedeque. O máximo que eles fazem é, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, mas ninguém é assertivo e taxativo. Isso. Deve existir, imagino eu, muitos livros sobre essa figura aí, Melquisedeque. Quem escreveu, eu não sei. Mas deve ter um bocado, contando aí sobre Melquisedeque, o Evangelho segundo Melquisedeque, entendeu? Melquisedeque, não sei, deve ter um monte de coisa. Tem até um livro aí que já me falaram que é muito bom, eu nunca li, mas que não fala dessas especulações. Chama assim, não sei se alguém já ouviu falar, Fator Melquisedeque. Já tem, né, pastor? Mas não creio, não sei, eu nunca li, tá? Nunca li. O nome do livro é esse, tá? É tido pela comunidade como um livro bem inspirador. Bom, esse homem, Melquisedeque, agora é que ele começa a falar. Por quê? Porque ele vem falando o tempo todo de uma coisa chamada segundo a ordem de Melquisedeque. E que Davi, no Salmo 110, versículo 4, vai dizer, jurou o Senhor e não se arrependeu. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente já estudou alguns domingos atrás o significado dessa expressão, a ordem de. Lembra que demos o exemplo de Abias e João Batista? Isso aí ficou o quê? Bagagem. Bagagem. Quando, né? Aquilo que eu sempre falo, que você já aprendeu na 4ª série. Agora, quando já falar isso, você já vai dar aula sobre isso. Lembrem-se que o autor queria falar um pouco mais sobre si. Ele sabia mais coisas. Mas está lembrado que lá no início, 5, 6, ele falou, olha, vocês eram para ser mestres sobre este assunto, mas vocês foram negligentes. Então, o que ele pôde falar foi isso. Mas é provável que esse autor, seja quem for, Paulo, Apolo, Barnabé, qualquer um outro desconhecido, escreveu inspirado pelo Espírito Santo e escreveu aquilo que o Espírito Santo permitiu que fosse escrito. Então ele escreveu como informação e ponto final. Então,
ele vai falar o seguinte: olha, este Melquisedeque que a gente vem falando tanto, quem era ele? Porque até agora a gente fala segunda ordem de Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque, segunda ordem de Melquisedeque. Bom, tem alguma coisa aí, né? Lá em Gênesis, não precisa ir, tá, irmãos? A gente vai só comentar. Lá em Gênesis 14, de 18 a 20, não precisa ir lá. É quando o Melquisedeque vai aparecer, tá? Quando Abraão, aqui está dizendo, ele voltava da matança dos reis. Houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis, nós já comentamos, por questões, vamos dizer assim, tributárias, vamos chamar assim. Um grupo de países ou cidades viviam, mas sob vamos dizer assim, pagando o tributo, igual a Roma fazia no seu império. Quando ela dominava, as cidades tinham que pagar tributo, como uma delas, por exemplo, para o próprio Israel. Tinha que pagar tributo para Roma. Né? Daí os publicanos serem odiados. Né? O publicano não era sempre odiado, vocês não percebem isso no Evangelho? O publicano era o quê? Cobrador de imposto. E os publicanos, em sua grande maioria, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Era o emprego dele, era o auditor fiscal que cobrava o imposto. Né? E Zaqueu, até a gente já falou, ele era um cargo mais acima, ele era um delegado da Receita Federal. Né? O posto dele, ele já não ficava igual a Mateus coletando impostos. Mateus, apóstolo, era um publicano, mas Mateus era sentado na banquinha, coletando. É aqui quem recolhe, paga comigo. Zaqueu não, Zaqueu era cobertura, né? Cafezinho, água, serviço, porque ele era delegado ali geral. Então, voltando. Quando ele voltava, irmãos, a palavra diz que esse Melquisedeque, ele abençoou Abraão. Coisa interessante. Todo mundo... Vocês observam que o livro todo de Hebreus vem falando da superioridade de Cristo a tudo, né? Ele vem pegando um por um, para não deixar o judeu com menor dúvida da superioridade de qualquer coisa que advenha de Jesus Cristo em relação aos seus antepassados. Ele vem o tempo todo falando disso. Começa por seres celestiais, anjos, vai passando de todo mundo. Não é? Como dizer assim, atropela todo mundo, no bom sentido. Ele não fala de maneira humilhante. Ele enaltece. Olha, foi um grande nome do Senhor, um homem usado, mas Cristo é maior. Ele vai sempre fazendo isso. Né? Os anjos, Moisés, Arão, Josué. Né? Agora vem Abraão, pai Abraão. Chega Melquisedeque, aqui não está escrito, mas lá está dizendo que ele chegou com pão e vinho. Com pão e vinho para abençoar. Né? Poucos comentaristas desassociam esse pão e vinho com a ceia. Entre eles o Nicodemos. Nicodemos não gosta de fazer essa conexão desse pão e vinho que Melquisedeque traz com o que Jesus fez na última. Pois é, mas a maioria faz essa associação. Augusto Nicodemos que não faz. Ele já falou isso publicamente, ele acha. Educadamente, lógico, não criticou quem crê do outro jeito. Né? Mas a gente vê uma associação de um rei e sacerdote. O homem era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele era da cidade de Salém. Salém viria a ser mais à frente Jerusalém. Né? Então ele traz pão e vinho e abençoa. Na época o nome era Abrão. Tá? Ele aqui já vai chamar Abraão, como Luana leu daquela vez. Ele já chama Abraão, pelo nome que depois foi mudado. Mas na ocasião ainda era Abrão. Tá? Então ele ali traz pão e vinho e o abençoa. Ele vem alegremente. Ele que vem, não foi Abrão que foi atrás dele, ele que foi lá para abençoar. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí fica uma coisa interessante. Olha, se ele era um homem aqui da terra, sacerdote do Deus Altíssimo, então ele não era o Deus Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Não é? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E como
Abraão, vou chamar sempre Abraão, tá? Vou chamar Abrão não. Estava voltando de uma guerra, né, como se fosse uma terceira ou uma segunda guerra, porque Abraão não estava envolvido naquela guerra dos 4 contra os 5, por questões tributárias. Nós não vamos entrar aqui em detalhe. Mas tinha um parente dele amado, que era Ló, seu sobrinho. E seu sobrinho ficou com o pessoal que foi derrotado. E aí pegaram não somente Ló, como todos os seus bens, né? E Abraão fez um concerto com 3 confederados que tinham na época, 3 homens também, vamos dizer, governadores de determinadas províncias da Mesopotâmia, tá? E pegou 318 dos seus e foram para essa batalha, por amor ao seu sobrinho Ló. E ele veio vencedor, né? Ele volta vencedor dessa batalha. Então, essa batalha de Abraão não tem a ver com a guerra dos 4 reis contra os 5, que é um assunto lá do Gênesis. Vamos continuar no nosso aqui. É só para dizer que Abraão foi lá, resgatou o sobrinho e trouxe os despojos, né? E aí a palavra vai dizer que quão grande era esse Melquisedeque, que ele abençoou Abraão, trouxe pão e vinho para ele, e Abraão deu o dízimo dos despojos para ele. Deu o dízimo de tudo. Aí ele diz para os hebreus, vocês viram como ele era grande, esse Melquisedeque? Aí ele vai dizer, olha, irmãos, sem contradição alguma, né? Depois de apresentar aqui, sem contradição alguma, o menor é quem paga alguma coisa ao maior. Então, se Abraão deu o dízimo a ele, Melquisedeque é maior que Abraão, tá? Ele que vai dizer isso. E no sentido inverso também, o maior abençoou o menor. Foi Melquisedeque que abençoou Abraão, não foi Abraão que abençoou Melquisedeque. Certo? Então ele vem com essas características maravilhosas. Tá? Aí, aonde ele vai chegar? Ele diz que no nome Melquisedeque já tem um significado. Significa rei de justiça. Dentro do nome Melquisedeque, contém uma parte do nome, quer dizer, rei de justiça. E a cidade de onde ele vem, Salém, significa paz. Então ele era rei de justiça e rei de paz. E era simultaneamente rei e sacerdote. Sobre este assunto, que não é o tema aqui, há também divisão entre comentaristas. Alguns dizem que era comum que o rei fosse sacerdote ao mesmo tempo. Mas outros dizem, não era comum. Existia sempre o rei e existia o sacerdote, como tinha no Egito. Faraó e tinha os sacerdotes. Né? Só para a gente lembrar, quando José vai casar, José casa com a filha de um sacerdote, Potífera, sacerdote de On, uma cidadezinha chamada On. Né? Então, Faraó era o rei, Potífera era o sacerdote. Embora fosse um evento um pouquinho depois disso aqui, naquela época. Tá? Mas no Egito já existia a nação. Então a maioria entende que já apontava, tudo, Melquisedeque apontando para Cristo. Tudo para Cristo. Ele é rei, ele é sacerdote, ele abençoa. Não é ele que é abençoado, ele abençoa. Ele perdoa, ele traz comunhão, ele te alimenta, ele é tudo para nós. Né? Então, na pessoa de Melquisedeque. Né? Eu conheço um pastor, amigo meu, ele diz assim, Reginaldo, a primeira vez que eu cheguei na igreja, há 300 anos, ele contando, a primeira vez que eu orei, com medo de orar, né, deram a permissão para ele orar. Assim, você pode orar. Eu perdoei Jesus. Ele falando, a primeira vez que eu orei, eu perdoei Jesus. Eu te perdoo. A primeira vez, irmãos, né? O Senhor Jesus o amava, estava trazendo ele de pão, de vinho. Hoje ele é um ministro da casa do Senhor.
Ele sabe o que é padecer como pastor, meu irmão. É. Só por isso você vai ser pastor, meu querido. Eu te perdoo, Jesus, por tudo que o Senhor deixou acontecer na minha vida. Amém, né? Meu amigo particular. Meu amigo particular. E aí nós chegamos, né? Nós vimos que ele é rei de paz, rei de justiça, por causa da cidade de onde ele veio. As duas coisas. E a gente vê isso em Jesus, vê. Agora, irmãos, quando chega no 7,3, a coisa é do tipo assim, vamos ler e vamos passar por 4. Vamos ler e vamos... Ontem eu estava dando uma revisada, para que o Senhor, na paz ali, né? Opa, o Carlos quer falar. Bem, Carlos tem todo direito, irmãos, porque teve um domingo desse que ele pediu para mim, assim, tipo, no início, quando faltava 3 minutos para acabar, eu dei a palavra para ele. Fala, Carlos. Todos os irmãos que eu paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Já que a gente está falando de Melquisedeque, eu só trazer uma curiosidade que Melquisedeque né, rei de justiça, rei de retidão, rei de paz. Mas dentro da cena que a gente está comentando, né, quando Abraão volta, ele tem Melquisedeque e tem Bera, né, Sodoma, que é o rei de Sodoma. E se de um lado Melquisedeque quer dizer rei de paz e rei de justiça, Bera quer dizer filho do mal. É isso. Eu não entrei nesse detalhe, mas é isso. Você vê que os dois abordam Abraão. Tá? O rei de Sodoma, e a gente sabe qual foi o destino de Sodoma. Lição. E, completando aqui o que o meu amigo, já que ele tocou, é porque o Espírito quer que a gente fale isso, não tem a menor dúvida. Você sabe o que é que o rei de Sodoma queria de Abraão? Quem sabe? Assim de cabeça. As pessoas, as almas. Abraão, pode ficar com os bens, me dá só as almas. O que é que o adversário quer? Não precisa nem pensar. O que é que Satanás quer? O que é que o Senhor Jesus veio resgatar o que se havia perdido? A alma do homem. O que é que ele veio pedir para Abraão? Abraão, amigo. Aí Abraão disse 2 coisas. Não, as almas não. E mais, o despojo, tirado aqui essa parte dos 10% que eu paguei, pode levar tudo. Para não dizer que eu fiquei rico com teus bens. Quem me enriquece é o Senhor. Ainda tem isso, hein? Amém? Deu para entender? Cuidado para não estar aceitando coisa que não vem de Deus. E é um laço para a sua vida. Só Jesus que desfaz. Jesus desfaz. Entendeu? A gente não desfaz. Olha, aqui o meu amigo Carlos deu só um toque aqui para você ver como o negócio é feio. Ele só quer a sua alma. Aquilo que o pastor fala. A primeira coisa que Satanás quer é a morte. Depois ele vê as outras coisas que ele quer mais. E começa com a morte. É o mais léu, o café pequeno dele. O contraste entre isso. Agora vamos para o 3. Vamos para o 3. Já tem tempo. Glória a Jesus. Meu irmão, olha o que é dito sobre esse homem, Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, não teve fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Interprete isso aí. Estava falando ontem, estava me preparando, mais um preparo, tenso, nervoso, fico ansioso, já falei para o pastor que eu tenho esse negócio. Minha ansiedade não é de ansiedade dessas ansiedades de medo de não cristão. É ansiedade de não trazer informação certa, essas coisas. Eu fico, meu Deus, eu tenho que pesquisar. Aí o Carlos já tinha me passado um site que é em inglês. Aí dali achei ainda outro, Carlos. Tem um outro, rapaz, que tem assim comentário
bíblico dos comentaristas, só que é tudo em inglês. Assim. 20, 30 comentaristas renomados. Né? O pessoal que faz livro agora, está vivo ainda. Pessoal que já morreu, que viveu a vida toda debruçada na palavra do Senhor para deixar alguma herança para a gente. Todos, irmãos, por unanimidade, todos, ninguém ousa falar nada muito além do que já está escrito aqui. Por quê? Porque se você for ao pé da letra, está falando de Deus. Não tem pai, não tem mãe, não tem início de dias, ou seja, não foi criado, não tem fim de dias, não tem fim de existência. E permanece para sempre. Com relação às coisas futuras, eu não vejo problema. Mas com relação ao passado, a gente fica... Então, quais são aqui, para a gente talvez terminar aí o café, o que é que alguns consideram? Tá? Vou trazer para os irmãos aqui. Alguns consideram o seguinte, que ele, propositadamente, ele era, de fato, um homem, sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, como é chamado, mas que nunca foi deixado registrado. Por quê? Porque a ideia, os irmãos entendem assim, a ideia é comparar o sacerdócio que Cristo agora exerce com o levítico e dizer que o levítico é imperfeito e inferior. Entendeu? Esta é a ideia que ele quer conduzir o leitor. Por isso que ele nunca vai usar como tipo Arão, os levitas. Naquele sacrifício, Jesus ali é sempre a vítima, o cordeiro que morre. Então, a maioria dele diz o seguinte, olha, propositadamente não se deixou registrado, a maioria, como opinião. Eles todos são humildes para que eles talvez com temor a Deus, não dizer, olha, não ensinar as gerações futuras algo que não é. E todo mundo sai ensinando uma heresia. Né? Então, olha, não se ficou registrado nem pai, nem mãe dele, nem também sequência dele, quem vem depois dele, né? Sem fim de existência. E mais, está registrado, e assim cremos, que ele permanece sacerdote perpetuamente. Aí alguns entendem o seguinte, no meio disso tudo, tem uma frasezinha que dá um alívio a todos, que mostra a superioridade de Cristo a Melquisedeque. Quem se fez semelhante a quem? Jesus se fez semelhante a Melquisedeque, ou Melquisedeque é que era semelhante ao Filho de Deus? Melquisedeque é que era semelhante ao Filho de Deus. Então alguém nos entende o seguinte, ele era um tipo, uma tipologia de Cristo. Para dizer o seguinte, olha, Cristo não vem de um sacerdócio estabelecido por lei, levítico, descendente de... Porque o sacerdócio tinha um escrutínio muito grande, um detalhamento muito grande para saber se você de fato era levita e podia exercer. Então tinha que fazer todo um levantamento. Tanto é, irmãos, que você vê quanto tempo tem de Davi para Zacarias, pai de João Batista, mais ou menos 1000 anos. E o pessoal crava Zacarias da ordem de Abias. O que é que isso significa? Tem que pegar todos os papiros para saber se de fato Zacarias... Né? Claro que Zacarias, para ter assumido, pegaram quem era o pai dele não precisa chegar até Abias. Foi só para dizer que Abias, lá 1000 anos antes de Cristo, né, é a ordem pela qual Zacarias, que era sacerdote, pai de João Batista, estava exercendo. Já esse sacerdócio aqui é um sacerdócio de outra tribo de Judá, não Melquisedeque. Melquisedeque não tinha nem tribo, né? Não tinha ainda tribo. O que ele está dizendo que quão grande era Melquisedeque, que ele pagou os dízimos, ele diz assim, na verdade, o que quer dizer isso? Que os levitas pagaram dízimo a Melquisedeque. O escritor vai dizer isso mais na frente. É como se o sacerdócio levita tivesse pago dízimo a Melquisedeque. Eles não recebiam dízimo do povo, né? De toda a plantação, de todas aquelas coisas, né? Por lei. Existia dízimo também na época do Oriente Antigo, alguns em forma de tributos, outros para sacerdotes. Existia esse tipo de coisa, mas não era... Existia lei, existia por costumes. Cada região tinha uns detalhes, né? Que não é o caso a gente entrar aqui. É só para dizer da grandeza. Ou seja, porque dos lombos, é uma forma que a Bíblia fala, dos lombos de Abraão, nasceria Levi. Não é isso?
Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos. Entre eles, Levi. Então, dessa descendência vem Levi. É como se a lei tivesse se prostrando diante da graça. A lei diz assim, eu sou imperfeita para salvar o homem. Ela é perfeita, né? Salmo 19. Mas Deus quis mostrar que o homem caído, ele não se salva sem a ajuda de Deus, sem o favor de Deus. É como se ele tivesse se dobrado, dizendo que meu Senhor. Né? Então, a maioria das linhas diz que não é também uma teofania, um aparecimento de Cristo. Teofania é quando aparece o Senhor aparece na forma de anjo ou de um homem, temporariamente assim, mas uma coisa de pouco tempo. Ele apareceu, abençoou, foi embora. Jacó lutou com um anjo ali, o anjo abençoou, foi embora. Já ele não, ele era conhecido, era permanente, era rei de Salém. Ele estava lá todo dia. Então isso não é teofania. Alguém que viveu ali todo dia, cresceu, envelheceu. Então a maioria vai sempre nessa linha de que ele não tem registro sobre essas coisas dele. Daí se falar dessa forma. Tá? Agora, o que chama a atenção, e nenhum dos comentaristas ousam comentar no sentido, é dizer o seguinte, aqui está dito, e está dito mais na frente, que esse Melquisedeque permanece sacerdote. Entendeu? Isso está dito, não só aqui. Porque não temos tempo de hoje, a gente já vai parar para o intervalo. Mas ele permanece sacerdote. Né? Aí, tem um teólogo alemão, ele ainda não é, ele já é conhecido, chama-se Fritz Laubach. Fritz Laubach, certamente, daqui a uns 50 anos, vai ter um monte de livro também dele, os comentários bíblicos dele, como eu falei. Depois que a pessoa morre. Porque, gente, comentar a Bíblia, você já imaginou quantos volumes não dá? É um negócio bem grande. O Fritz Laubach, ele faz a seguinte comparação. Olha, ele não duvida, embora ele fale, olha, isso é uma opinião, que exista nos céus um sistema sacerdotal, como tem anjo. E que Melquisedeque é um sacerdote celestial. Ele não é Jesus. Ele é um sacerdote celestial. É uma opinião dele. Só o Fritz Laubach tem essa opinião, assim, dos que eu vi. Tá? Mas ele dá apenas uma opinião e que não fique dizendo por aí que é isso, essa é a verdade. Mas que ele seria um sacerdote de uma ordem celestial que veio ao mundo, pode ser que tenha nascido, tal, depois vai embora, mas que ele é um sacerdote. E interessante que alguém pode ler Apocalipse 1, 5 e 6 para a gente terminar? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para a gente terminar aí para o nosso café? Apocalipse 1, 5 e 6. Você vai ver, Jesus não é um precursor? Para que nós fomos comprados? Qualquer um pode ler. E a testemunha primogênito dentro de soberano dos reis da. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém? O que é que nós seremos? Segundo Apocalipse. O que é que Melquisedeque era? Rei sacerdote. Então, nessa linha que o Laubach falou, existe um sistema. E nós, que fomos comprados por Cristo, já pensou? Homens frágeis como nós, cansados, chegar lá na frente. Claudinha, você é rainha e sacerdotisa, ou rei sacerdote. Da galáxia tal, o que você disser está dito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É o que o Apocalipse diz. Né? Isso é apenas uma linha. Ele diz, olha, não é isso que está dito em Hebreus. É bem honesto. Por isso que eu estou falando, irmãos. Não tem muito o que falar sobre Melquisedeque, de fato. Mas que ele era um rei sacerdote. Laubach foi o único que levantou esse ponto. Será que ele não é um sacerdote da esfera celestial? Mas é o único lugar que está escrito. Então não tem massa crítica para isso. Carlos, quer falar? Para a gente. Só para trazer aqui a ideia do sacerdote. O sacerdote em latim, ele traz aquela ideia do pontifex. Como? Pontifex. Pontifex em latim, né? Isso. Pontifex era uma pessoa que era responsável por
construir ponte. Então, a visão do sacerdote é essa, é construir uma ponte entre os homens e Deus. Né? Por isso que Cristo ele é o sumo sacerdote. Né? Porque você só consegue chegar ao Pai através de Cristo. Mais um esclarecimento aqui. Olha aí. Função do sacerdote. Ligar o homem, né, a Deus. Bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, nós te glorificamos por este período de escola bíblica dominical, Senhor. Nos abençoa também no intervalo e já nos prepara os corações, o nosso solo para receber, Deus, a tua palavra, que em alguns minutos será ministrada, Senhor, para a edificação de todo o corpo que pertence a Ti. Nós oramos te bendizendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos?